Cadê o Madugo? Cadê o amigo do Pinguim? Madugo. Cadê o muito bom? Muito bom, muito bom. Você vê o que um porta-aviões, um Geraldão faz com o homem. Faz um Nicolás Maduro cantar Imagine, amigo. Tá na mão aí, Edson? Aperta o play. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Mira, son jodedores, vale. No momento em que não passava sinal de Wi-Fi aí, ó. No pensamento não passava aí, né? Naquele momento em que ele está de olho no Geraldão. É. Olha lá. É, Maduro, caiu de podre, meu filho. Vamos ouvindo aqui Olavo Pellegrina Júnior e também Walter Nagelstein. Olavo, efeitos de um Geraldão parado ali perto da praia, perto da costa, né, e toda a força do poderio americano, que aliás a gente sabe, e eu deposito na prisão de Nicolás Maduro parte da minha esperança. Quando me perguntam, ontem inclusive fui abordado por um amigo, Renato, de Rio Preto, em São Paulo, fui abordado e falei, e aí? Eu acredito e muito, né, na prisão de Nicolás Maduro, porque prendendo o Nicolás Maduro, a gente sabe que Lula cai junto. Lula cai junto. Um Geraldão faz um ditador cantar Imagine, Olavo. Bom dia, seja bem-vindo. Ele olha o Geraldão chegando perto, dá aquela olhada para trás e fala, não, vamos tomar providência. Só lembrando, Maduro em agosto chamava Trump de covarde. É um frouxo, desculpa a adjetivação, mas não tem outra. É um frouxo cantando Imagine, inimaginável. Vivemos para ver isso. Mas acho que Lula também chamou de nazista, chamou um monte de coisa. Será que saindo de lá, desce para cá o Geraldão e Lula cantando Imagine? Imagina o Lula cantando Imagine. É uma maravilha. Mas, repito, Olavo, eu nutro a minha esperança na prisão do Maduro. Hein? Sim, esse formato, o que acontece com a Venezuela, nós estamos seguindo o caminho, nós somos uma pré-Venezuela. Então as medidas norte-americanas em relação ao país são uma prévia do que pode acontecer por aqui. Em especial no que tange a eleições. Agora, deixa eu ouvir o Walter Nagelstein também. Walter, estou com dois gaúchos queridos aqui, Alexandre e Fábio, moradores da querida e linda cidade de Vacaria, nos prestigiando, voltando de uma viagem, passaram aqui para o Bauru para conhecer o estúdio da Auriverde, motivo de muito orgulho para nós, gaúchos aqui no estúdio agora, e você direto de Porto Alegre. Walter, meu bom dia para você. O Geraldão, né, causando furor na Venezuela de Nicolás Maduro, que canta até Imagine para mostrar que na verdade o que ele quer agora é paz, Walter. Bom dia. Olha, bom dia, uma boa semana, bom dia a todos no estúdio, Olavo, bom dia Brasil, um bom dia aos meus conterrâneos aí das Vacarias, um grande abraço. Olavo traz uma característica do regime venezuelano, que é o aparelhamento do poder judiciário. Não foi da mesma forma que aconteceu lá, mas o resultado aqui no Brasil é o mesmo. Né? É um processo de apropriação, de ocupação ideológica, que é uma característica em comum desses dois regimes, por mais que digam da independência e da autonomia e dessa conversa para inglês ver, de que há a independência e soberania e salvaram a democracia, nada disso. Daqui a pouco mais se realiza aquela profecia, né, de que vai chegar um porta-aviões no Lago Paranoá. Ninguém gostaria que isso acontecesse, mas esses desafios feitos em forma de bravata acabam levando a esse tipo de coisa. Esse Nicolás Maduro é uma das figuras mais medíocres da política mundial, eu acho que de todos os tempos, né? Ele tem protagonizado cenas que a gente tem visto aí que são coisas que vão para além do ridículo. Desde se intrometer em assuntos lá do Oriente Médio, dizer que Jesus Cristo era palestino, ter dado uma demonstração que não conhece absolutamente nada da história, até essa coisa caricata de republiqueta de bananas que eles transformaram a Venezuela. Seria engraçado, Pitoli, não fosse trágico, né? Não fosse que nós encontrássemos aqui nas sinaleiras do Brasil e em vários outros locais pessoas que tiveram que fugir da Venezuela porque não tinham o que comer ou porque tinham oposição política ao regime, que instrumentalizou, entre outras coisas, milícias
para que nas ruas perseguissem e executassem quem estava contra o regime. Agora, eu assisti uma manifestação do Marcos Troio, que foi presidente do Banco dos BRICS, por indicação do ministro Paulo Guedes, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma análise muito interessante, que ele diz o seguinte, e é bastante lógico isso, que os Estados Unidos não teriam mobilizado essa quantidade enorme de recursos, inclusive trazendo o seu maior porta-aviões lá do mar Mediterrâneo para cá, não fosse para promoverem uma intervenção física, algum tipo de ação. Eles ainda não sabem exatamente bem o que os Estados Unidos vão fazer, mas parece que não há mais dúvida de que os Estados Unidos irão fazer alguma coisa. Essa esquerda nossa aqui, que fala em autonomia, fala em soberania, é a palavra que eu estava procurando, né? É a mesma que há poucos dias atrás estava aplaudindo quando a Janja foi lá e cometeu uma gafe internacional que desagradou o Xi Jinping até hoje, que é de ter interrompido ou ter se manifestado numa hora que era inoportuna para pedir que a China mandasse para cá um censor, um especialista em censura das redes. E depois o PT insistiu nisso. Naquele momento, ninguém nunca falou em soberania, né? Agora, quando o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos pedindo que alguma coisa seja feita com questão ao lawfare e aos processos injustos, daí falam em soberania. Pois bem, a esquerda vai continuar gritando que é um atentado à soberania. O que eu mais quero é que o ex-chanceler, atual assessor especial da presidência da República, deu um exemplo. Ele disse que a América Latina tem que defender a Venezuela. Eu estou torcendo, disse isso outro dia aqui e digo de novo, que ele vá para lá e que pegue em armas. E que ele deu um exemplo do que a esquerda quer para defender o regime da Venezuela nesse momento. Agora, Walter, eu continuo na mesma linha de que a prisão do Maduro inevitavelmente atinge Lula e a esquerda no Brasil. Nós vivemos aqui durante o processo de 2022, além de toda a interferência da USAID, né, cada um chama de um jeito, todo o dinheiro colocado ali, né, naquele processo de 2022, interferência da CIA, inclusive, nós vivemos algo aqui, a Auriverde, eu fui quem provocou, inclusive o jurídico do PL naquele momento, PL partido do presidente Bolsonaro, quando a gente via dinheiro do exterior, do estrangeiro, sendo utilizado para promover a campanha de Lula. Nós apontamos aqui governos de Centro-América e Caribe, colocando dinheiro aqui em publicações no Google. Ou seja, teve dinheiro, né, de Maduro, de PDVSA, dessas organizações, o que é proibido pela Constituição. Dinheiro estrangeiro em processo eleitoral brasileiro. E isso aconteceu. Agora, tem um outro ponto. Esse dinheiro é fruto de tráfico internacional de drogas, que é aí que acerta em cheio essa turma. Nós não podemos nos esquecer, Walter e Olavo, o fundador do Foro de São Paulo, ao lado de Fidel Castro, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Existem já documentos, Walter e Olavo, que recentemente eu procurei para poder entender, a cooptação de Hugo Chávez. Hugo Chávez, até onde vi e li, não era para ser o ditadorzinho que virou, transformar a Venezuela no que virou, não. Isso já traz, essa cooptação de Hugo Chávez, todo o interesse da criação do Foro de São Paulo para a permanência nesses no poder e o financiamento a partir do tráfico internacional de drogas. A gente não pode esquecer disso. Então, eu entendo, Walter, devolvo para você, Lula é, sem sombra de dúvidas, a próxima bola da vez, caso de fato Maduro, ao invés, né, alguns falam em tentarem matar Maduro, ele mesmo tirar a própria vida, que eu duvido, não terá coragem para isso, mas enfim, Maduro vivo e capturado, Lula é o próximo. Eu entendo assim, Walter. Pode acontecer, eu acho, uma operação dessas à la Hollywood, né? De um comando dos Estados Unidos fazer uma incursão e capturar o Maduro. Colocá-lo num helicóptero, levar para um porta-aviões e levar embora para os Estados Unidos, onde ele será julgado. Isso seria o mais cirúrgico, mais preciso e o melhor. É um absurdo que o Maduro, depois de tudo que fez, continue contando com apoio, a não ser, só o que explica isso é de fato isso que tu está falando, essa aliança política, né, que tem como pano de fundo a questão da URSAL, do Foro de São Paulo, dessa organização do alinhamento das repúblicas socialistas da América Latina, só o que explica não ter tido até hoje uma represália internacional, porque
cai por terra o discurso, e isso a gente sabe, né, está careca de saber, da defesa da democracia. Quem é cúmplice do que está acontecendo na Venezuela não pode, né, no outro lado, do lado de cá, está defendendo democracia nenhuma. Né? Então, eu acho que pode haver uma ação dessa. Eu vou lembrar que o Fidel Castro, logo que houve o golpe da Revolução em Cuba, também se dizia não ser comunista. Né? O Fidel mostrava esse discurso, até que começa a atingir os interesses dos Estados Unidos, há uma aproximação com a Rússia e se transforma num dos mais importantes líderes comunistas do século XX, embora todos os equívocos de ter transformado Havana e Cuba numa ruína. Né? Se a gente quiser comparar os dois modelos, comunista e capitalista, ou economia de mercado, compara Cuba, o que é hoje, com Singapura, lá perto da China, ou compara com a própria China, que tem um partido que se diz comunista, mas embaixo tem uma estrutura que é conservadora hoje, eu não tenho mais dúvida disso, é positivista conservadora, então compara com o que foi Cuba. Eu estou esperando muito, Pitoli, porque só será essa a solução. Havia esse alinhamento na América Latina toda, desses presidentes todos, né? Não está saindo conforme o combinado, parece que no Chile já vai mudar, na Argentina mudou, no Paraguai mudou, tivemos um revés aqui no Uruguai com a não eleição do presidente Lacage, que eu não entendi até agora como não se elegeu, porque ele é um líder espetacular, e eu espero muito que tudo possa mudar e que, inclusive, principalmente, o Brasil comece a mudar no ano que vem, mas nós vamos ter que tomar as lições do que aconteceu ultimamente e fazer a nossa tarefa de casa. Eu não posso nem dizer qual é, porque senão cai o sinal da Auriverde e todos nós terminamos presos. Olavo, nesse nutrir a esperança e começar a semana fortalecendo os ânimos, a gente tem essa questão de Maduro, que deve acertar em cheio Lula, não vejo outro caminho, e nós também precisamos olhar para o que pode vir da justiça americana no que tange Alexandre de Moraes, Fábio Shaw, essa turma aí. Nós temos o caso Felipe Martins, nós temos o caso Flávia Magalhães e novidades podem surgir. O que eu estou tentando dizer aqui? Não estou abastecendo, nutrindo ninguém de falsa esperança, falsa expectativa, 24 horas tic-tac. A gente não, a Auriverde nunca trabalhou assim, não vai ser agora que vou trabalhar. Mas a gente sabe que, vindo dos Estados Unidos, a questão da justiça americana, condenando o peixe grande aqui, por interferência lá, em I-94 do Felipe Martins, na autorização de entrada dele, na entrada do Felipe nos Estados Unidos, a questão da Flávia Magalhães, agente da Polícia Federal, né, que foi enviado para os Estados Unidos, segundo a Flávia, para sequestrá-la, uma cidadã americana, ou seja, confusão a gente tem por aí de algo que pode fazer com que aquele meu amigo que me contou, de 0 a 100, eu tenho 5 de esperança, mas eu tenho 5% de uma esperança que pode sim mudar esse jogo, Olavo. O fator, antes do comentário, Pitoli, essa denúncia do ingresso de dinheiro estrangeiro naquela eleição, para nós não referenciarmos a data, o ingresso de dinheiro estrangeiro ganhou um sonoro silêncio, né? Divulgamos, pedimos providências e nada de resultado. A propaganda estava lá patrocinada. O fator Venezuela tem várias características relevantes. O método que os americanos estão usando em relação à Venezuela, diferente nesse momento do utilizado em relação ao Brasil. O deslocamento do maior porta-aviões norte-americano para a costa da Venezuela não é à toa. 5 mil tripulantes, 70 aviões, 3 outros destroyers cuidando, é um investimento, é um gasto, um investimento financeiro altíssimo e não é à toa, não é à toa. O fim de Maduro está aí, Nicolás Maduro já sente, já enxerga o final e essas reações absurdas, incomuns que vemos dele, é o enxergar do destino, está à vista dele. Quanto ao Brasil, ainda quanto à Venezuela, Pitoli, envolvendo o Foro de São Paulo, não podemos esquecer de Carvajal. A denúncia o depoimento de Carvajal está para acontecer. A colaboração. Exatamente. Imagina, alterou do dia 29 de outubro para 19 de novembro para 26 de janeiro. A conversa com o Carvajal está uma delícia. Sim. Está muito boa de ouvir. Principalmente, como você comentou, e eu fiz a fala no início daqui do meu comentário, é a inundação de dinheiro sujo em eleições aqui no Cone Sul. Isso é importantíssimo. Agora, em relação à atuação da justiça americana no Brasil,
que ainda se pensa que a atuação da justiça, na verdade, a atuação é dentro dos Estados Unidos, Sim. o Magnitsky. É que alguém do Brasil quis agir lá dentro, né? Colhemos os frutos aqui, temos um PGR e um ministro do STF aí já nitidamente apenados na lei Magnitsky, reconduzido por um Senado corrupto. O Brasil pede providências internacionais e as terá.